Amém. Shabbat Shalom a todos. Essa talvez seja a menor porção das 54 porções que nós temos na Torá. Mas ela realmente, como Francisco falou, ela tem uma profundidade, uma excelência de ensino imensa. Nós não podemos celebrar Yom Teruah, nós não podemos celebrar Yom Kippur sem entender essa paraxá. Nitzavim, paraxá Nitzavim, ela encontra-se em Devarim 29, 9, Deuteronômio 29, 9 na Bíblia hebraica e na nossa tradução no versículo 10. E vai até o capítulo 30, versículo 20, são apenas 59 versículos. Para você que está nos assistindo pela internet, nós dividimos a Torá em 54 porções. E nós estamos hoje na 51ª porção. Nitzavim, de pé. De pé para muitos pode significar uma posição. Sentado, deitado, em pé. Mas o que significa estar de pé diante de Adonai? É isso que fala a porção. Ela já inicia trazendo este conceito do que vem a ser estar de pé diante de Adonai. Abra sua Bíblia em Devarim, Deuteronômio 29, versículo 10 na sua Bíblia. Ali está versículo 9, porque tem na Bíblia hebraica. E nós temos ali a tradução em hebraico, transliterado, e do lado direito nós temos a nossa tradução em português. E diz assim: hoje vocês estão todos de pé diante de Deus, o teu Senhor. Vou repetir. Hoje, todos vocês estão de pé diante de Adonai, teu Senhor. Essa paraxá, ela nos traz o sentido verídico, o sentido nobre do que vem a ser uma techuvá. Nós falamos diversas vezes no mês de Elu do que vem a ser techuvá. Mas na verdade techuvá não tem um conceito. Ela é grandiosa demais para se conceituar. Techuvá, eu vou considerar como um processo, uma ascese diária que eu e você precisamos fazer. E essa paraxá, ela é sempre lida num Shabat anterior a Yom Kippur, devido à sua essência e à sua nobreza. Ela também é lida em Yom Kippur, a primeira parte e o final dela. É lida em Yom Kippur. Todas as sinagogas leem em Yom Kippur. Mas, techuvá, eu já falei que eu vou considerá-la como um processo, como uma ascese. Mas ela depende de um conjunto de ações humanas e não divinas. Humanas e não divinas. Techuvá é para o homem. Ela só se reporta ao ser humano. Techuvá não é para Deus. Deus não é filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz isso. Então, techuvá é um conjunto de ações humanas que levam o ser humano a se aproximar da sua essência,
a se aproximar do seu Criador. Estou falando isso numa introdução, para que venhamos a entender o que significa estar de pé diante de Adonai, teu Elohim. E aí nós visualizamos a palavra dizendo todos de pé diante de Deus. Nitzavim lifnei Adonai. A primeira coisa que nós visualizamos no texto, hoje vocês estão todos de pé diante de Adonai. A primeira coisa que nós visualizamos, Deus está tratando todos de forma igualitária. Deus não está tratando o rabino, Deus não está tratando o roche, Deus não está tratando o servo, Deus não está tratando o escravo, Deus está tratando todos de uma forma igual, isonômica. Porque para Deus todos nós somos iguais, não temos diferenças. Ele não faz acepção de pessoas, não importa o cargo que a pessoa ocupa, não importa a cultura que a pessoa tem, para Deus todos somos iguais. O primeiro ensino que retiramos dessa paraxá, Nitzavim lifnei Adonai, significa um chamado. Deus está chamando eu e você para um concerto. Deus está chamando eu e você para um concerto, porque foi celebrado um pacto, porque foi celebrada uma aliança, e nós ou entramos ou saímos dessa aliança, e é por isso que nós precisamos de fazer a techuvá, e é por isso que a voz do shofar é vista neste dia de Yom Teruah. A voz do shofar não é ouvida, a voz do shofar é vista. Você consegue entender a profundidade disso? Não, porque você não vê voz, você ouve voz, mas a do shofar você vê, porque você vê com os olhos da alma. Quando o shofar toca, você vê a voz que clama pelo arrependimento. Você vê o gemido inexprimível do Espírito, que, como Pedro diz, o Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis. É dessa forma que nós temos que olhar o toque do shofar. Não o som de um chifre de carneiro, não, mas o toque de um clamor por mudança, de um clamor por arrependimento. Então, o processo de techuvá depende de vários passos, de várias fases. Nós vamos aqui abrir um processo, não judicial. Nós vamos aqui abrir um processo de techuvá. As partes desse processo podem ser individual ou coletiva. As partes desse processo podem ser individual ou coletiva. Vamos exemplificar. Quando Deus chama Amanda, quando Deus chama Janine, quando Deus chama a todos vocês, individualmente, Deus fala assim: eu quero fazer uma techuvá com você. Eu te chamo para você individualmente fazer uma techuvá. E isso nós temos que fazer todos os dias, porque nós pecamos todos, e destituídos nós estamos da glória de Deus. É um processo individual. Mas hoje, nesta porção Nitzivá, Nitzvaim, Deus está chamando a um arrependimento coletivo. Não para Amanda, não para a Janine, não para a Rita, não para o Roberto, não para o Francisco. Deus está chamando um arrependimento para a nação. E, pasmem, eu não acredito em fugiu a palavra. Coincidência, bem, obrigado, irmão Alberto. Eu não acredito em coincidência. O que aconteceu na nossa nação esses dias diz
reflete o retrato de uma nação podre, de uma nação totalmente destituída da glória do Pai. Pasmem, isso que aconteceu com o presidenciável não é à toa. Foi permissão e obra de Adonai, para que eu e você pudéssemos enxergar a essência da Techuvá como nação. Deus permite que algo abominável aconteça para que os nossos olhos sejam abertos diante dele, para que venhamos a refletir com a alma, com o coração, que nós estamos caminhando sem a lei da Torá, que nós estamos caminhando sem cumprir o que prevê o Eterno para cumprirmos. Meu povo perece por falta de conhecimento. E eu acrescento, meu povo perece por falta de conhecimento e prática da Torá. Nós estamos entregues a homens maus, a homens injustos, a homens que não olham para a palavra de Deus, que não estão nem aí para Deus, que não temem o Elohim de toda a terra. E essa é a função da Parashá Nitzvaim. Deus chama a nós a uma techuvá coletiva. Os seus dias de techuvá individual não são contados aqui. Aqui são contados o pecado de uma nação. Vamos ver isso que eu estou falando? Vamos ver isso daqui. Eu pulo um pouquinho. O processo techuvá pode ser individual ou coletiva, mas Nitzavim, ela chama a um arrependimento coletivo, quando ela diz assim, todos. Vamos ver. Todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais, todo o homem de Israel, as crianças, as mulheres, o estrangeiro, o escravo, aquele que está lá por passeio, qualquer um. Deus chama a um arrependimento coletivo, a uma techuvá coletiva. Qual o objetivo deste chamado? Para estabelecer hoje, como nação, como povo de Adonai. Nós, como nação, somos povo de Adonai? Nós estamos fazendo jus a esta expressão, povo de Adonai, como nação? Não. Não estamos. Leman, Hakim, Oterá, Rayon, Loleam. Para te estabelecer hoje como sua nação. Este é o objetivo. 3 fases são apontadas nesse processo de techuvá coletivo. Onde as partes são? Quem são as partes desse processo? Eu e você, a coletividade, a nação, figuram como parte deste processo. E a primeira fase, o primeiro passo, a primeira fase deste processo é entrar na aliança, é entrar no pacto, é aceitar o pacto firmado com os nossos antepassados. O pacto firmado com Abraão, com Isaac, Jacó, Israel, com Moisés ali no Sinai. É esse, aceitar, entrar no pacto, é o primeiro processo. Olha o que diz o versículo 12 de Devarim 29. Diz assim, para entrardes no pacto do Senhor vosso Deus e no seu juramento que o Senhor vosso Deus hoje faz conosco. E no seu juramento. O chamado, este chamado para nós entrarmos na aliança, entrarmos nesse pacto, que é a primeira fase do processo, não é um chamado específico para aquela geração.
Aleluias por isso, porque senão eu e você estaríamos fora. Mas Deus é misericordioso, tremendo, longânimo, compassivo. Não há palavras para discernir, para nomear os atributos de Hashem. Deus, em sua infinita misericórdia, estende toda esta fase desse processo para nós, para que venhamos a entrar debaixo desse pacto, a entrar debaixo dessa aliança, que é a primeira fase da Techuvá. Você não consegue fazer Techuvá sem entrar na aliança, sem entrar no pacto. Está lá, e não somente, versículo 14 e 15, não somente com vocês, que hoje estão aqui conosco, perante o Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui agora, com as futuras gerações. O objetivo de entrar na aliança, qual é o objetivo? O objetivo é que constitui um ato de reconhecimento da vontade de Adonai, a qual desde o início criou o homem como um ser santo. Por isso que a Techuvá, ela te chama para você voltar à sua essência com que você foi criado. E qual o atributo de Elohim sobre a sua vida no ato da criação? A santidade. O homem foi criado como um ser santo. O homem foi criado com a santidade de Adonai, para ser santo. E nós não somos santos. Por quê? Porque escolhemos um caminho errado. Porque escolhemos um caminho de pecado. Porque escolhemos dar mais valor às maldições do que às bênçãos. Lembra das bênçãos e as maldições que foram proferidas no monte, nos dois montes, Gerizim e Ebal? Onde Israel foi dividido ali, foi proferido bênçãos e maldições. A segunda fase desse processo. A primeira fase é entrar na aliança. Pelo menos temos uma pessoa que está prestando atenção. Entrar na aliança. A segunda fase já é uma fase mais complicada, sabe, minha irmã? É uma fase mais dolorosa. A segunda fase depende de você escolher a primeira. Você não pode pular a fase. Você não pode cumprir a segunda fase sem passar pela primeira. Mas a segunda fase é mais difícil, é mais dolorida. Que significa corrigir, desfazer, tornar inexistente qualquer desvio coletivo. É difícil, não é? Tornar inexistente o desvio de nossa nação é quase que impossível. Mas aos olhos de Deus, tudo é possível. Deus é o que estimula o seu espírito, o meu coração, a minha alma. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus que nos escolheu. E se hoje eu e você estamos aqui, porque foi uma escolha divina que eu e você estivéssemos aqui. Se hoje nós estamos aqui para ouvir Techuvá, é porque nós precisamos estar aqui para ouvir Techuvá. É uma escolha divina. Deus é tão onipotente. Deus é tão onipotente que Ele te dá apenas um direito de escolher. O resto é tudo Ele que faz por nós. Tudo que é feito por obra divina. De mal ou de bom, tudo é obra do Senhor. E tem um objetivo. Qual o objetivo da segunda fase?
erradicar na coletividade, na nação, no nosso assentamento, toda raiz, toda ramificação que contamina o homem e que o distancia de Adonai. Esse é o objetivo da segunda fase da Techuvá. Quantos aqui já entraram na aliança? Quantos já entraram na aliança? Amém. Quantos aqui já corrigiram, já desfizeram ou já tornaram inexistente o desvio da nossa nação? Então você, meu irmão, é culpado por isso. Então nós somos culpados por isso. Não ponha a culpa no presidente. Não ponha a culpa no governador. Não ponha a culpa nos políticos. Eles apenas refletem o nosso caráter. Eles apenas refletem os nossos erros. Faça você hoje, comece hoje a sua techuvá individual, para que a techuvá coletiva seja conseguida. É o alvo, é a techuvá coletiva. Quando alcançarmos essa erradicação, a techuvá individual, irmãos, é como se fosse uma vacina. A vacina não protege, não te torna imune. A techuvá individual, aquele processo de techuvá, periodicamente, constantemente, ela traz ao nosso organismo essa proteção. E nós só conseguiremos erradicar o mal da nossa sociedade quando nós formos suficientemente corretos diante de Adonai. Quando nós tivemos aquela greve da polícia militar, pastor José, aquilo ali mostrou o caráter de uma sociedade contaminada, uma sociedade perversa. Quando nós vimos um presidenciável sendo atingido por uma faca, nós observamos uma sociedade perversa, contaminada. Agora nós vamos prender aquele bandido. Ele vai responder um processo por tentativa de homicídio, mas a sociedade vai continuar a mesma. Porque não é por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz Adonai. É uma techuvá. Nitzvaim diz, é uma techuvá. Em Devarim 29:18 diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo quê? Cujo coração hoje não há como termos ninguém no nosso meio que se desvie da presença de Adonai. Por isso que amanhã, meu irmão, você não está convidado a vir aqui. Não vem aqui como um convidado. Você é convocado para vir aqui. Se você ficar na sua casa, você está deixando de cumprir uma mitzvah. E você não pode reclamar da sociedade hipócrita que você vive. Seja homem, seja mulher, seja criança, todos são obrigados a fazer essa techuvá. Todos. Não haja entre vós ninguém, nem homem, nem mulher, nem família, nem criança, nada. Nada, ninguém que tenha um coração desviado da presença de Adonai. Não há desculpa para você não fazer essa techuvá coletiva. Não há desculpa. Não há dor de cabeça, não há dor no olho, não há dor na boca, não há dor de orelha, não há dor nenhuma que te impeça de fazer essa techuvá coletiva. Porque a techuvá individual é você para com Deus. Mas se você quer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais limpa, mais pura diante de Adonai, Jorge,
é necessário que você esteja aqui para fazer a techuvá. É uma vez ao ano. Largue tudo o que você deve fazer. Largue tudo para que você venha aqui clamar diante de Adonai por um arrependimento coletivo, por perdão, pelas tuas mazelas, pelas nossas mazelas, pelas mazelas dessa sociedade. E pare de reclamar. Pare de reclamar dos políticos. Pare de reclamar. Você reclama porque você faz parte dessa sociedade contaminada. Desculpe eu estar sendo duro, mas essa é a porção da paraxá dessa semana. É isso que a paraxá nos chama. A paraxá não está passando a mão na sua cabeça, irmãos. A Torá não faz isso. Ou você é ou você não é. Quer ver só? Vai lá em Apocalipse comigo. Apocalipse, não tá aqui no estudo não, mas eu lembrei disso agora. Para você ver que não é o Roberto que é duro nas palavras, não. Olha aqui, Apocalipse 3, versículo 15. Primeiro eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem as obras de vocês? Vocês conhecem as obras de vocês? Acho que não. Acho que nós não conhecemos as nossas obras. Eu vou te mostrar quem conhece. E o que ele vai falar para nós. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. O que é isso? Não toma posição. Nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quem dera você tomasse uma posição diante do teu Deus. É por isso que a paraxá está escrito de pé. De pé, tome uma posição. Tome uma posição de pé diante do teu Deus. É esse o chamado. Quem dera se fosses frio ou quente. Assim, porque não tomas a posição, és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz Adonai, diz o Senhor. Você quer ser vomitado? Você sabe por que você vomita? Porque algo no seu estômago está ruim. E o organismo impede para que ele seja expulso, para que tudo aquilo que está te causando mal seja expelido. Você quer ser vomitado? Então tome hoje uma posição diante do teu Deus. Pare de arrumar desculpa. Nós encontramos desculpa para tudo. Aliás, o Brasil, o povo brasileiro arruma jeitinho para tudo. Arruma jeito para tudo, desculpa para tudo. Nitzraim não passa a mão na sua cabeça. Ou você toma ou não toma. Ou você vai estar aqui clamando por arrependimento da nação, ou você não vai estar. E vomitado será. Não sou eu que estou falando isso não. Continuando, diz assim: dizes, eu tenho tudo, eu sou rico, eu estou enriquecido, e de nada tenho falta. Né? As bênçãos são tantas na minha vida que nada me falta. Nada me falta. Mas aí continua. Mas não sabe que és um coitado,
um miserável, pobre, cego e nu. Nu está se referindo à vergonha. Pobre, cego, miserável e nu. E aí é aconselhado o quê? Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Lembra que nós falamos do fogo do fogo do Espírito? Esse ouro aqui é refinado no fogo. Para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Sabe o que significa a vergonha da sua nudez? Aquilo que há dentro de você é exposto. E no Brasil nós estamos sendo expostos a todo momento. O que há dentro do homem está sendo exposto. Eu estou falando do Brasil porque é o país onde vivemos. Mas isso é em todas as nações. A vergonha do homem ela é exposta. Porque Deus permite que seja exposta. Para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da sua nudez. E colírio para que unges os teus olhos a fim de que vejas. Roberto, deixa eu só compartilhar com você. Fica à vontade. Esse texto para nós em Apocalipse ele é muito forte, né? Vou manter aí da minha boca. Mas eu sempre falo, as pessoas interpretam o Eterno sempre de uma forma muito negativa, né? Aqui ele está falando de uma atitude que está embaseada na Parashá Nitzavim, o mesmo texto, é o mesmo texto, ele só faz alegoria diferente, mas o texto aqui dito está contido na Torá. Vou te mostrar aqui, porque aqui ele fala assim, não és frio nem quente. O que é uma pessoa que não é frio nem quente? É uma pessoa que não cumpre os princípios da Torá, os princípios da palavra de Hashem. Só que a questão não é essa, a questão é o que ela pensa do pecado dela, porque logo depois ele fala assim, eu estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. A minha posição que hoje eu estou, não preciso fazer nada para modificá-la. Eu não preciso melhorar, eu não preciso me arrepender. Este é o problema. O problema não é só o pecado. O problema é o pecado juntamente com a posição de não querer sair dele. Eu quero perpetuar no meu pecado, estou feliz aqui, estou satisfeito desse jeito. Na Torá, na Parashá Nitzavim, existe o mesmo texto, só que a alegoria foi feita de forma diferente. Quer ver, ó? Olha lá o capítulo 29, verso 18, eu acho que na sua Bíblia deve ser o 19. Ó. Se existir essa pessoa, verso 18, ao 18, deixa eu ver aqui. Ó. Portanto, que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste hoje de Adonai seu Deus, e sirva aos deuses dessas nações, que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz deste tipo de veneno e amargura. Se existir uma pessoa assim, quando ela ouvir as palavras dessa maldição, que ela mesma se abençoe secretamente, dizendo a si mesma, estarei bem, ainda que eu continue com teimosia e realize tudo o que sinto ser meu dever realizar, de modo que, apesar de me sentir seco, pecador, eu seja acrescido do regado, assim como o justo. Ou seja, a atitude é a mesma, é uma pessoa que percebe o seu erro, percebe a sua falta, mas a atitude dela é a mesma que está dito lá, eu sou rico, eu não tenho falta de nada, eu quero continuar dessa forma. O texto é o mesmo, ele só faz alegoria com assuntos diferentes. Então, o que é o chamado do Roberto para nós, de Rosh Hashanah, de Yom Teruah? É que ao ver nossos erros e os nossos pecados, que não queramos perpetuar nele, mas que queramos evoluir, melhoremos como seres humanos, porque o coletivo só alcança quando o individual vai sendo alcançado. E assim é a nossa congregação, nosso chamado é esse. Temos imperfeições, mas vamos evoluir como homens, né, para sermos melhores. Nitzvaim, ela não te chama para você voltar à igreja primitiva, ao que era ensinado ali na igreja primitiva, que era muito bom os ensinos, tal, mas ela vai mais além. Ela te faz você reportar aquela essência com que o homem foi criado. A essência. Sabe, Ruth? Você é uma essência. Você é uma essência. Nós temos uma essência. Qual é a essência que nós estamos expelindo, exarando? É uma essência boa?
ou é uma essência ruim? Então, olha, eu vou falar para vocês, um dia eu ainda vou trazer esse estudo aqui. Muitas coisas foram alteradas. Muitas coisas foram alteradas. Eu digo isso não é para você perder a sua fé. Eu digo isso para você ter mais fé. Para você criar na sua consciência que só Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Muitas coisas foram deturpadas. E uma delas é o nosso calendário. Veja bem, nós vivemos no calendário gregoriano aqui no Brasil. E o nosso calendário gregoriano, qual é o primeiro mês? Janeiro. Mas não deveria ser. Setembro, qual é o mês de setembro? 9. Mas ele diz que é 7, setembro. Novembro, 9. Dezembro, 10. Só por aí, você vê que houve uma deturpação no calendário. O nosso mês inicial era para ser o março, que é o mês de Abib. Que é o mês de Abib. Que Deus lá diz assim: este será para vós o primeiro dia do ano. E o calendário gregoriano foi alterado. É o calendário civil nosso. Nós aqui na congregação, nós não celebramos pelo calendário gregoriano. Nós celebramos pelo calendário bíblico. Bíblico. Nós não celebramos pelo calendário rabínico. Nós celebramos pelo calendário bíblico. Porque as festas instituídas por Deus é bíblica. Ele tem um calendário próprio. Deus fixou um calendário próprio. E Deus colocou este mês como 7º mês. Agora nós estamos entrando no 8º mês, Tisrei. Não é isso? Tisrei, né? Nós estamos entrando no 8º mês, que é o mês Tisrei. Onde todas... Irmãos, eu estou falando desse calendário, você sabe por quê? Eu quero chegar nessa situação aqui. Depois talvez Rocha Francisco fale à noite sobre isso, ou depois outro dia eu venho também acrescentar mais alguma coisa. Mas por que eu estou falando do calendário agora e sair um pouquinho da Paraxá? Porque quando nós seguimos o calendário divino, o calendário que Deus instituiu, nós não estamos ali seguindo somente um calendário. As coisas acontecem dentro da região celestial, espiritual, dentro do calendário que Ele estabeleceu. Por que que as coisas acontecem justamente no período de Yom Teruah? É coincidência? Porque as regiões celestiais, neste período, elas estão convocando a todo ser humano a ver a voz do shofar. Por quê? Por que que não é em outro mês que as coisas inflamam, que as coisas acontecem? E aí, Deus tem um calendário próprio. E dentro das suas épocas, todas as coisas acontecem. Todas as coisas acontecem. E nós temos a tendência de querer alterar as coisas. Tudo bem, nós podemos celebrar o calendário rabínico, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum se você quer celebrar o calendário rabínico juntamente com o calendário bíblico, não vejo problema nenhum, mas saiba que as coisas acontecem dentro do tempo de Deus, não é o tempo do homem, é o tempo de Deus que comanda as coisas. E aí, voltando aqui à nossa porção, o meio utilizado para corrigir o desvio da nossa nação, qual é?
Qual é? A bênção e a maldição. São os meios utilizados para forçar o homem a retornar. Quando o homem se vê envolto de maldições, ele pode saber: há algo errado na minha vida que eu preciso acertar. Há algo errado na minha vida que eu preciso acertar. Só que as pessoas não entendem isso. Consideram maldição, aquele que é maldito fica até excluído. As pessoas têm que entender que a maldição é um meio apto para conduzir o homem ao retorno. E está lá, em Devarim 30, versículo 2, está dizendo assim: haverá um tempo em que você experimentará todas as palavras de bênção e maldição. Deus está falando isso. Haverá um tempo em que você experimentará essas palavras de bênção e maldição, que eu apresentei a vocês no Monte Ebal e no Monte Gerazim, esqueci o monte. Lá entre as nações onde Deus o baniu, você refletirá sobre a situação. Por que o povo de Israel foi disperso pelo mundo? Por que muitos judeus morreram na Inquisição? Por que muitos judeus morreram pelo nazismo? Quantas vezes Deus deu vitória ao povo de Israel, quando ele estava dentro da sua aliança, debaixo do seu pacto. Mas o povo é um povo que anda errante de coração, diz Adonai. E Deus o baniu, os fez dispersos por todo o mundo, por causa dos próprios erros, por causa dos nossos próprios erros. Israel experimentou o quê? A maldição. Nós experimentamos a maldição por causa dos nossos erros. Isso é uma palavra que está escrita em Devarim, profetizando o que Israel ia passar há milhares de anos depois. Quantas vezes o povo de Israel gente, eu estou ficando velho, estou esquecendo as palavras, está difícil hoje. Quantas vezes o povo de Israel foi tomado da sua terra? Não é dispersos não, dispersos eu já falei. Passou pela... Diáspora não. Só assim para fazer vocês participarem, assim vocês gostam, né? Estava todo mundo quietinho. Quando eu não consigo lembrar a palavra, todo mundo acorda, todo mundo participa. Quando Israel foi para a Babilônia? Exílio. Era essa palavra que me faltou. Exílio. Quantas vezes Israel foi exilado? Quantas vezes Israel passou por exílio, irmãos? Aí sabe o que acontece? Nós temos aqui, isso é uma opinião minha. Por favor, você que está pela internet, é uma opinião minha, tá? Fecha aspas aí, abre aspas, fecha aspas. Nós vamos na livraria e compramos um livro de nazismo, falando sobre o que os judeus passaram na mão do nazismo. 3 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo. 6 milhões. 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo. E nós ficamos, qual é o nosso primeiro sentimento? Qual é o nosso primeiro sentimento? Tristeza, remorso, pena. Mas o nosso primeiro sentimento deveria ser Baruch Hashem. Porque aprove a Deus que todas as coisas acontecem com o homem. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida tem permissão de Hashem. Quando Jó passou por aquele problema dele, quem permitiu?
E aí a primeira atitude nossa é dizer, por quê? Eu vejo livros, irmãos, que falam assim, nossa, um Deus tão poderoso não conseguiu livrar o seu povo. Eu já vi livros falando isso. E na nossa cabeça, amém, minha irmã, é isso mesmo. É esse o nosso posicionamento errôneo. Porque nós achamos que Deus detém o poder de todas as coisas, mas na prática nós não consideramos isso. Na teoria nós consideramos. Se vem mal, se vem bem, tudo é permitido por Hashem. O que atrai é o nosso Yetzer Hara. Então Deus permite. Amém. Oi? Espera aí que me falaram que eu tenho que passar o microfone, porque senão não sai na internet. Aí depois você passa para... A nossa desobediência, que Amém. acarreta todas as coisas. Que é motivada, Alfredo, a nossa desobediência é motivada pelo nosso Yetzer Hara, aquilo que há dentro de nós, aquela raiz que há dentro de nós, quando Deus diz assim, os seus corações são corações enganosos, são corações duros, é aí que está o nosso Yetzer Hara. É esse Yetzer Hara nosso que nós devemos amortecer, para que o Yetzer Hatov possa crescer em nós, que é o lado bom. Fala aí, minha irmã. Achei interessante aqui até o comentário da nossa irmã Geni, que o Jó, antes de passar por toda aquela aflição, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Então, depois, quando ele passa toda aquela aflição, ele conhece Deus de perto. Então, eu acho que... Mas é isso, resumindo, né? Nós, às vezes, só conhecemos Deus por ouvir falar, né? Então, quando a gente passa pela aflição, pelo vale, né? É que a gente se achega ao Senhor, a Adonai. Ou não. Né? E é que a gente conhece melhor Ele. Né? Porque Jó, quando você inicia a leitura do livro de Jó, você vê lá que Jó era um homem correto, um homem íntegro, um homem que sacrificava para os seus filhos, porque poderiam ter pecado, porque ele sabia que seus filhos poderiam pecar diante de Adonai. Então Jó era uma figura que você não colocaria defeito algum, né? Aquela figura, então qual justificativa? É isso que passa na nossa cabeça. Qual a justificativa de Deus para permitir que Jó... Sabe por quê? Porque Deus sabia o que havia no coração de Jó. Tinha um erro em Jó que Deus queria tratar. Vamos ver? Vamos ver isso. Jó. Jó capítulo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui, que isso daí não fazia parte do nosso estudo não, né? Mas... Amém, amém. Concorda, minha irmã. Existiam 3 sábios que conversavam com Jó, né? Como é que era o nome dos sábios? Alguém sabe? Hã? Ninguém sabe o nome dos sábios? Elifaz, Bildade, e o outro é? Elifaz, Bildade e o outro? Não, Eliú não. Eliú é o quarto. Existiam três sábios que estavam conversando com Jó. Hã? Sofá. 3 sábios que estavam conversando com Jó. Eliú era o jovem. Ele não podia fazer parte da conversa porque ele era jovem. A conversa era só entre os sábios. Né? A conversa era entre os sábios. Os anciãos. Mas aí Deus usa aquele que nada era na conversa. Aquele que não tinha expressividade. Deus usa Eliú. Eliú chega aqui no capítulo 30. Deixa eu ver aqui qual é. 34.
Eliú faz calar todo mundo. Com autoridade divina, Eliú faz calar os sábios. E diz assim: então disse Eliú: ouvi vós sábios as minhas palavras. Vós entendidos, inclinai a mim os ouvidos. Ali Eliú não estava falando como Eliú. Ali Eliú estava falando com uma boca profética para Jó e para os sábios. É tremendo isso, irmãos. Eu me arrepio todo quando eu vejo isso. Porque Eliú, que nada era, você não ouviu até aqui a presença de Eliú. E Eliú diz assim: pois o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Lá no versículo 21 ele diz assim: os teus olhos estão sobre, falando de Deus, os teus olhos estão sobre os caminhos dos homens, ele vê a todos os seus passos. Você pode enganar a mim e a você, mas a Deus você não engana. E continuou: não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Por que ele estava falando aquilo ali para Jó? Se Jó era um homem íntegro. Porque você sabe qual era o pecado de Jó? Você está doido para saber, né? O pecado de Jó é que ele se justificava a si mesmo. A palavra considerava ele justo. O pecado de Jó era que ele se justificava a si mesmo. Não é pecado, não? Claro, Jorge. Quem te justifica é Deus, não é você mesmo que se justifica. Jó estava se justificando a todo momento diante dos sábios. E aí precisou Eliú vir reportar o erro de Jó. Era esse erro que Adonai estava trabalhando. Por isso que ele lá no final ele diz: antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos foram abertos e eu te vejo. Adonai, eu te contemplo. O livro de Jó começa justificando Jó. Deus ali justificou Jó no início. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: quando um homem se acha justo aos seus próprios olhos, é isso que eu estou falando, Jó. Quando eu considero Francisco justo, eu estou considerando ele justo. Mas quando ele se considera justo, esse é o nosso erro e o nosso pecado. Porque nós nos consideramos justos a todo momento. Você quer ver, Jorge, se eu falar qual o seu erro, você vai ficar chateado comigo. Claro, fica. Ninguém gosta de ser apontado o erro. E quando apontaram o erro de Jó, ele se justificou. Esse foi o erro dele. E foi aí que Deus começou a trabalhar na vida de Jó. Sabe o que aconteceu? Jó teve os olhos abertos e aqueles sábios, ele teve que orar pelos sábios para abençoá-los. Olha lá, capítulo 42, 7. Acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Acabando o Senhor, versículo 7, acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. A ira de Adonai se acendeu contra
Os sábios. Aí, continuando, e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Você sabe o que Jó falou? Que Deus considerou reto? Jó, está no capítulo 42 mesmo, versículo 1. Respondeu Jó ao Senhor, numa intimidade que os outros não tiveram com Adonai, Jó teve. Aí Jó respondeu assim: ei, eu sei que tudo podes, Adonai, tudo podes, Adonai. Tudo podes, Adonai. O mal e o bem estão diante de ti, Adonai. Eu sei que tudo tu podes, nenhum dos teus planos pode ser impelido. Quem é aquele, perguntastes, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que eu não entendia quando ele se justificava. Ele falava aquilo que ele não entendia. Coisas maravilhosas, certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não podia compreender. Sabe, Jorge? Coisas maravilhosas que a gente não pode compreender. Escuta-me, dissestes, e eu falarei. Jó falando com Deus. Escuta-me, Senhor, e eu falarei contigo. Eu te perguntarei, e eu tenho certeza que tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, por isso eu faço até chuvar. Olha aqui, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que é isso, irmão? Techuvá. Pode falar, minha irmã. Pode falar, minha irmã. Espera aí, cadê o microfone? Jó comparou, né, a sua justiça, ele estava questionando com Deus, equiparando a justiça dos homens com a de Deus, né, quando ele se justificava. Isso aí. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou justo. Quando ele pede para pesá-lo em balança, quer dizer, ele equipara, e o profeta Isaías diz que tudo que nós fazemos de justiça não passa como de imundícia, trapo de imundícia. Que trapo é esse? Não tem aquela menstruação da mulher? Que joga os trapos de imundícia fora? Ora. É aquilo ali que o profeta Isaías está falando. É como um trapo de imundícia. Está aqui, nós vamos ler isso daqui. Por isso que, por mais que ele tinha todos aqueles quesitos que o qualificava como justo perante os homens, não o tornava justo perante Deus. Isso aí, amém, que vocês entenderam. Nós não conseguimos nos justificar. O único que nos justifica é Hashem. O único que nos justifica. Por isso que eu não falo para ninguém quem vai ser salvo e quem não vai. Porque a salvação pertence a Deus. A mais ninguém. Eu já nem sei mais onde eu estou. Mas vamos lá. Arthur, Eu vou chegar lá. eu acho que Jó, ele pensava, como às vezes muitas pessoas pensam, que pelas suas práticas religiosas, por aquilo que ele faz, embora o Criador declarou Jó como um homem justo, mas ele era temente a Deus e ele buscava cumprir seus deveres como eram para ser cumpridos. No capítulo 33, quando Eliú está falando com ele pede a Jó que ouça as palavras que ele iria dizer. E ele diz que o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, versículo 4. Se podes, responde-me, prepara-te para confrontar-me,
Diante de Deus sou como tu, do lodo também fui formado. Não te perturbará o medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Mas disseste em meus ouvidos, ou seja, Jó falou aos ouvidos de Eliú, e ouvi as próprias palavras: estou limpo, sem pecado. Sou puro e livre de culpa. Ou seja, eu oro, eu ofereço sacrifícios ao Senhor. O homem, pela sua própria visão, por fazer estas coisas, ou se vivermos uma vida legalista, eu ponho o talite, eu coloco o kippá sobre a minha cabeça, e me achar que estou sendo justo por eu estar fazendo estas coisas. A finalidade de todo esse aparato que o Criador estabeleceu para nós, tem uma finalidade de nos levar a enxergar além das duas halotes redondas que vamos colocar sobre a mesa. Nós temos que olhar além de todos os elementos que ele constituiu dentro de cada festa. No versículo 14, ele diz: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto dorme na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não viam agora se descobrem. Então assim faz o Senhor para com o ser humano, e eu vejo que a posição de Jó, ao se considerar justo, porque ele não estava vendo a grande batalha por trás dos bastidores. E como diz a palavra aqui, as coisas ruins que nos sobrevêm muitas vezes têm essa grande finalidade, que é nos despertar. Amém. Eu preciso já finalizar, porque eu não trouxe a paraxá. Eu não falei nem a metade ainda aqui, porque a gente fugiu muito. Mas amém. Amém. Está dentro do contexto. Amém. Mas eu creio que a edificação coletiva é mútua. Tem muitas vezes lá atrás alertar o povo e falar: vocês se preocupam muito com a questão, eu estou fugindo da paraxá. Se preocupe com o que Deus quer falar com a congregação. Amém. Amém. Quantas vezes o Senhor trazia versículos e explicava para nós, mas as pessoas se prendiam aos seus roteiros. Vamos atentar para a voz do Criador. Se preocupe com o Criador. Se você entrou nesse assunto, foi porque Deus queria trazer à luz coisas para o nosso coração. Amém. Que Hashem seja glorificado pela sua vida, por dar liberdade a nós de nos expressarmos. Amém. Recebemos a palavra com amor. Amém. Amém. Baruch Hashem. Eu concordo plenamente com isso. E nós temos ainda alguma coisa para falar. Nós temos que retornar coletivamente a Adonai. E ali o texto diz assim: você então retornará a Deus, seu Senhor, e você obedecerá a Ele, fazendo tudo o que eu estou ordenando hoje. Você e seus filhos se arrependerão com todo o seu coração e com toda a sua alma. Este é o chamado da porção. Mas há dois tipos de retorno. Há dois tipos de retorno que Jó visualizou. Há o retorno físico, escrito na paraxá,
que está escrito ali, o retorno físico, a volta do cativeiro. Deus fará com que todos os judeus dispersos de todos os lugares do mundo voltem para a sua terra. Esse é um retorno físico. Mas há também um retorno espiritual, que é levar eu e você à essência com que nós fomos criados. Como Jó foi, nós também devemos ser. A única atitude diferente entre Jó e os sábios foi que Jó reconheceu. Os planos de Deus não podem ser mudados. Jó reconheceu e glorificou e abominou os seus atos. Os sábios não. É questão de posicionamento de pé diante de Adonai, teu Deus. Faça a tua escolha. Faça a tua escolha hoje. É hoje, o tempo que se chama hoje. É essa a porção que nós temos para hoje. Que o Eterno nos abençoe. Eu apenas peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos fazer a leitura de Isaías 34, versículos 5 a 9. Eu sugiro, Francisco, que a gente possa colocar esse texto amanhã nas leituras de Yom Teruah. Eu vou colocar aqui para que nós possamos acompanhar. Todos estão conseguindo ler aí? Então vamos ler juntos. Depois eu estarei orando. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tirastes porque pecamos. Há muito tempo temos estado em pecados. Acaso seremos salvos? Pois todos nós somos como um, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte, que te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Amém, amém. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós estamos como congregação, como assembleia diante de ti, para nos arrependermos no pó e na cinza, pelos nossos erros coletivos, por aquilo que temos feito coletivamente diante de ti, que não é aprovado por ti. Tenha misericórdia de nós, Eterno, nós te suplicamos, tenha misericórdia de nós. Nós não temos outra palavra para pedir diante de ti, nós não temos outra oração a não ser essa, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nos purifique, e nos perdoe os nossos pecados, as nossas mazelas. Ó Senhor, nós queremos acertar diante de ti, por isso nós reconhecemos que tu dominas sobre todas as coisas, sobre tudo tu és Senhor, sobre todos tu és onipotente. Por isso, Senhor, olhe para nós como barro nas tuas mãos, faça-nos vaso novo a cada dia, como um vaso nas mãos do oleiro, que é moldado, que é formado, para que possamos ser honra e glória diante de ti, Adonai. Como podemos requerer algo do nosso país, se diante de ti nós praticamos erros abomináveis? Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Estamos vendo a voz do chofar, estamos prestes para ver a voz do chofar. Que o Senhor possa tocar em nossa alma profundamente, e que a nossa alma seja transformada para a glória e honra do teu nome eternamente. Assim clamamos, ó Pai, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.
Música